Ai, minha gente, isso vai ser complicated. Vai ser complicated, tá? Olha, a gente vai assistir agora o vídeo de uma mãe indignada com o conteúdo do livro de geografia da filha dela. Gente, eu não vou fazer piadinha, eu não vou ser sarcástico, debochado, irônico. Eu quero realmente trocar uma ideia a respeito disso, tá? Eu vou fazer alguns comentários durante o vídeo, mas vamos assistir o vídeo. Tá aqui o vídeo, gente. No livro de geografia da escola. E esse assunto veio a calhar porque 2 dias atrás eu postei um vídeo indignado que ele viralizou e tem um comentário lá que eu gostaria de colocá-lo aqui pra responder essa pergunta que está dizendo que os professores já sofreram lavagem cerebral, como é que a gente faz pra educar nossas crianças? E eu vou responder agora. Minha filha tem 11 anos, estuda no 5º ano escola municipal de São Paulo. Maria Luísa tá ali. Oi, linda, né? Tá, gente, calma. Eu tomei um esporro. Oi, Maria Luísa. Oi, mãezinha da Maria Luísa. Bom, mãezinha, eu entendo você tá nervosa, indignada, fazer um vídeo brava. Eu também costumo fazer bastante isso aqui. Mas assim, quando a gente vai fazer um vídeo nesse tom, não é legal a gente colocar a criança junto. Porque, tipo assim, a gente tá expondo a criança a uma situação agressiva ali que não tem necessidade. Mesmo que ela tenha trazido isso pra você, ela não precisava ter aparecido, né? Mas, bom, vamos lá. Vamos começar por essa tal de lavagem cerebral dos professores. Gente, isso não existe. Tá se dizendo isso por quê? Por conta de posicionamento político dos professores? Olha só, gente. 12 anos como professor categoria O, tá? Trabalhando muito em escola periférica, pública e etc. Passei por escolas particulares também, tá? Hoje dou aula de trabalho voluntário e etc, enfim. Gente, a maioria dos professores dentro das escolas se consideram pessoas de direita. Alguns são militantes, participam de organizações políticas, etc. Outros não são, uns não se importam tanto, outros se importam mais. Mas a maioria se considera de direita. E tem sempre um pequeno grupo de professores, às vezes até 1 ou 2 professores, que realmente são de esquerda, às vezes militantes do movimento, às vezes não, às vezes se importam mais, às vezes se importam menos. Então não tem lavagem cerebral. Na verdade, o pensamento da maior parte dos professores ainda é um pensamento tradicionalista conservador. De fazer a criança ficar quieta, de autoridade, de punição, de alguns preconceitos, algumas... às vezes um bullying que parte ali, sabe? Então não tem lavagem cerebral, tá, galera? Isso não é verdade. E é claro que assim como na escola, como em todas as profissões do mundo, vão ter pessoas de todos os posicionamentos políticos, gente. O trabalho da escola é nos apresentar o mundo, mostrar todas as possibilidades do mundo e o porquê ele funciona como ele funciona. A escola funciona e trabalha certo isso? Não, não trabalha, porque não tem integração do conteúdo, não tem uma contextualização com a realidade, mas a ideia era para ser essa, e não é. E essa escola insuficiente dos nossos filhos foi também a nossa escola insuficiente. Pior ainda para quem viveu ali anos 60, 70, 80, porque pegou uma escola que passava uma informação completamente manipulada e distorcida para defender um sistema de opressão e violência que acontecia na época. Então não existe essa lavagem cerebral de professores, tá, gente? Quando eu conversei com uma Continuando. conhecida e eu havia dito pra ela, tava contando que eu havia conversado com a Maria Luísa sobre um assunto que rola ali dentro do feminismo. Porque ela não tem idade. Porque o assunto é pesado. Deixa ela ficar adolescente. Deixa eu falar um negocinho pra você. Se você não conversa com seu filho sobre as coisas que precisam ser conversadas, quem vai fazer isso? Vai ser a escola, vai ser o mundo. Tem coisa que aprende dentro de casa. Tá, vamos lá, Tem que vamos lá. Corretíssima, mãezinha. Eu concordo em número, gênero e grau com você, 100%. Eu sempre falo isso aqui. Se a gente tem uma educação muito controladora, punitiva, violenta, conservadora com os nossos filhos, eles vão fazer as coisas pelas nossas costas. Porque eles não vão desenvolver com a gente uma amizade, um vínculo de confiança, um porto seguro. Então eles vão fazer as coisas pelas nossas costas e vão se afastar da gente. Assim como se nós os criarmos de uma forma muito permissiva e eu não tô nem aí, eles vão sentir que eles não são importantes pra gente. Então eles podem fazer e vivenciar o que eles quiserem, que a gente não tá nem aí. E a gente também vai perder eles ao longo da vida. Então é importante a gente conversar com tudo sobre os nossos filhos. Sobre política, religião, sexualidade, saúde, educação, cultura, lazer. É importante a gente ouvir eles, respeitar eles, o sentimento deles, a visão deles, permitir eles conhecerem todos os pontos de vista das histórias e poderem entender como é que essas histórias se conectam e como é que isso constrói a sociedade na qual a gente vive. Isso é muito importante e muito fundamental. E hoje, nessa era da informação, da troca de informações e tudo mais, é importante fazer isso desde cedo.
8, 9, 10, 11 aninhos, a partir do momento que o seu filho vai trazendo essas questões, a gente não precisa ter um grande tabu sobre essas coisas, não, a gente senta e conversa. Se a gente não sabe, a gente reconhece com humildade que a gente não entende bem, procura ver as informações, procura entender, mas é importante esse momento, tá? Então nisso você tá corretíssimo, mãe, a gente só precisa tomar cuidado se a gente sabe do que a gente tá falando, e isso tem muito a ver com a escola que a gente teve, com a escola que a gente tem, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu converso com a minha filha sobre feminismo, sobre política, sobre direita e esquerda, sobre socialismo, capitalismo, sobre comunismo, sobre tudo. Ideologia de gênero, aqui nós somos católicas, então também conversamos sobre teologia da libertação. Falei pra Maria Luísa sobre o Dia da Mulher. Olha, o que aconteceu foi isso. E a escola vai te vender uma história diferente. Chegou em casa falando o quê? Que ela estava certa. Eles só venderam uma história que estava totalmente errada, fora do contexto. Pra o quê? Pra colocar o feminismo ali e já começar essa ideia deles. Gente, Tá mexendo no estojo da Maria Luísa. Tá, vamos lá. Meu Deus. Ó, não fica ofendida, tá, gente? Mas olha, às vezes eu falo, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de educação vem de casa. Porque muitas vezes, gente, a educação que está sendo passada em casa é uma educação que tem uma visão ideológica e fundamentada que às vezes pode ter alguma coisa um pouquinho distorcida ou que a gente não compreende direito, porque a escola até hoje não trata desses assuntos sociais, mesmo eles sendo pauta hoje em dia, da forma como deveria tratar. Antigamente nem era uma pauta. Na época de ditadura, então, a gente tinha uma escola toda moldada a nos vender uma ideia manipulada e distorcida para que a gente apoiasse aquela coisa de violência e de opressão e etc. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá, gente? Por isso que eu falo, o pessoal não quer educação que vem de casa. O pessoal quer obediência, quer criança quietinha e controlada. Porque às vezes a educação que vem de casa, gente, é a educação daquele estudante que tem um pensamento preconceituoso, que é intolerante religioso, que violenta alguns amiguinhos achando que isso não é violência, que ele tá no direito dele. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas, tá? E aí, 2 pontos principais que eu gostaria de falar, assim, com todo carinho e respeito do mundo, tá? A parte da ideologia de gênero, gente, e a parte do feminismo. O que é ideologia de gênero? É a ideia de forçar ou impor alguém a ter determinado gênero? Porque se ideologia de gênero é isso, gente, isso nunca foi colocado pela comunidade LGBTQIA+. Eles nunca quiseram obrigar ninguém a ter nenhum tipo de sexualidade e ninguém a ter nenhum gênero. Isso é uma coisa enraizada desde sempre na nossa sociedade humana, que nasceu num corpo masculino é de tal gênero e vai ter tal comportamento, e nascer um corpo feminino é de tal gênero e vai ter tal comportamento. E qualquer um que não tem esse comportamento tá errado, tem problema, não tá certo. Então, se existe uma ideologia de gênero, ela sempre foi imposta por uma questão da nossa sociedade, e não por uma comunidade que tá lutando para ter respeito pela própria identidade. Ela não quer que você altere a sua identidade, ela quer que respeitem a identidade dela, certo? Então, a bem dizer, o que dizem que é ideologia de gênero não existe, tá, gente? Sempre existirão pessoas de diversos gêneros diferentes e agora, nesses tempos atuais, a gente tem discutido e falado um pouco mais sobre isso. Essas pessoas têm um pouquinho mais de visibilidade, tá bom? Mas ideologia de gênero, nada a ver. Agora, feminismo, né, gente? Eu claramente não sou a pessoa mais indicada para falar de feminismo. Eu recomendo a Caroline Sardá, que é uma grande estudiosa do tema. Mas eu vou tentar dar uma visão assim de como eu enxergo, tá? O que chamam de movimento feminista, gente, são casos pontuais ao longo da história de mulheres e grupos de mulheres e organizações de mulheres que foram lá lutar por algum tipo de direito que elas não tinham. E aí, todos esses movimentos e essas organizações e essas lutas são chamadas de feminismo. Vamos pensar o seguinte, o que é o machismo, né? A ideia de que o homem é superior à mulher. De que o papel social de homem é superior ao da mulher e por isso ele tem vários direitos e privilégios sociais por ele ser o homem. Por exemplo, a minha mãe se divorciou do meu pai porque ele chegava com o café da manhã, se é que a senhora me entende. E ela se divorciou faziam o quê? 10 anos que a gente tinha uma lei que falava sobre divórcio, porque antes a mulher ia ser considerada uma qualquer. O cara tinha autorização moral e social para matar ela por ferir a honra dele, ou então para devolvê-la para a família, como se ela fosse um objeto que veio quebrado e que não atende mais o que ele precisa. Era essa loucura.
Então, sim, as mulheres se organizaram e foram pra rua para pedir que isso não acontecesse mais. E são essas lutas que a gente chama de feminismo. E é óbvio que foram homens que foram lá e assinaram os papéis para que a lei mudasse. Mas porque só homens poderiam ter aqueles cargos naquele momento. E essa era uma das lutas das mulheres. Então, assim, a gente pode não gostar do feminismo, pode não entender. Mas a gente não pode ignorar a existência dele na história, porque foi isso que sempre foi feito. E é essa que é a distorção da história. Então, quando a gente tem a possibilidade de ir numa escola, a gente ter acesso a esse lado da história... Olha, não é porque o cara era bonzinho, é porque um grupo de mulheres começou essa luta, a sociedade se engajou e entendeu essas mulheres, e aí as políticas foram alteradas. Então, tipo assim, gente, sabe? A gente parece que a gente odeia tudo que, por exemplo, é movimento social, porque fica muito associado à questão política. Porque está associado à questão política no sentido da gente fazer coisas para mudar ou adequar a nossa sociedade. Mas não são movimentos que são ligados a partidos políticos ou a ideias políticas. São movimentos que são sociais, de pessoas buscando por seus direitos. E se essas pessoas estão buscando por direitos, é porque de alguma forma a nossa sociedade está estruturada de um jeito que essas pessoas não têm acesso a esses direitos. E assim, eu tenho infinitas críticas a movimentos sociais, tá, gente? Dentro da comunidade LGBT tem muita gente transfóbica, racista, elitista. Dentro do movimento feminista tem muita mulher racista, elitista, sabe? Porque são movimentos sociais e envolvem pessoas, e a gente não se resume ao nosso posicionamento político, à nossa religião. A gente é um contexto ali desenhado e formado de tudo que a gente vive e vivenciou na vida, né? Então... É importante a gente aprender sobre essas lutas que as mulheres travaram para terem direitos que até hoje ainda não estão igualados com os dos homens, né? A própria percepção social do que homem pode, não pode, mulher pode ou não pode, ainda é bastante distorcida, né? Então, assim, mãezinha, não existe essa coisa de ideologia de gênero e não existe essa demonização do feminismo ou que o feminismo não é responsável por nada e etc, tá? Isso é um equívoco que já vinha sendo distorcido no contar da história ao longo dos tempos, e agora a gente tem dado visibilidade para rever um pouco esse ponto de vista. Você pode não concordar, não aceitar, não gostar, mas é importante a gente ter acesso a todos esses pontos de vista para que a gente também possa formar a nossa percepção em relação ao que a gente vê no nosso dia a dia e ao que está sendo ensinado pra gente, de um lado ou de outro, de qualquer ideologia ou corrente que seja, tá? E eu também sou de formação católica, tá? Mas eu cresci em lar católico. E minha filha sempre assistia a missa com a minha vozinha pela manhã, antes da minha vozinha falecer. Então, eu sempre gostei muito da imagem de Jesus, da ideia de Jesus, do acolhimento, da justiça social de Jesus, de como Jesus acolhia e se preocupava com a pessoa sem julgar absolutamente nada, simplesmente pelo amor incondicional. E eu acho que isso é muito fundamental e muito importante. Eu acho que várias religiões... principalmente ligadas ao cristianismo, parece que esqueceram um pouco desse lado de Jesus e começaram a ter um comportamento ligado à política, que parece que tem distorcido um pouco as coisas e gerado mais ódio do que uma tentativa de compreender e aceitar a história. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá, mãezinha? Negócio de pano, falei, que negócio é esse? Aí ela me falou que era o quê? Um brinquedo. Brinquede. O que é aquilo, Denis? É uma abayomi, que é um bonequinho que quando as mulheres tinham filhos e eram escravizadas, elas rasgavam um pedacinho do vestido delas e faziam um bonequinho de nó pros bebês. Eu já fiz muita abayomi com as minhas fome, crianças de já na doença, escola. Por que chama brinquede? Porque ele não é nem menino e nem menina. Gente, Pois bem, aí eu li que cidadania dela. gente, tá. Desculpa, tá, mãezinha, mas assim, vamos falar sério, tá? Eu sou professor de artes, tá? Então eu sempre fiz muito trabalho de abayomi com as crianças, tá? E é uma boneca abayomi que chama, tá bom? E é realmente as mulheres que eram escravizadas, na hora de ser enviada para outros países, elas eram separadas das crianças, né, para enfraquecer o laço emocional mesmo, e era mais um terror psicológico, né, e aí elas rasgavam parte dos seus vestidos e davam nozinhos para fazer essas bonequinhas para as crianças, e é muito legal, porque essas crianças escravizadas quando estavam, por exemplo, aqui no Brasil, as bonecas de porcelana, né, das crianças brancas, filhas dos senhores de engenho e tal, começaram a ficar de lado porque as crianças queriam aquela que elas não podiam ter, que tinha toda uma carga cultural e ancestral. É bem interessante a história. Bom, gente, desculpa, tá? Esse negócio de brinquedo é uma grande fique, né? Algum estudante ou alguém falou isso brincando e você tá colocando isso nessa história, gente, porque isso não existe, tá? Absolutamente nenhum professor de nenhum país do mundo
vai apresentar uma boneca Abayomi como um brinquedo, gente. Gente, olha só. Eu não vou nem entrar na discussão de linguagem neutra, ok? Não vou entrar nessa discussão, porque não tem uma regra gramatical para se utilizar isso hoje, certo? Existe uma utilização casual, social, por conta de dar visibilidade para essas pessoas. Mas ainda não é uma regra, tá? Então eu não vou falar disso. Brinquedo não tem gênero, gente. Então não é brinquede, ok? Porque brinquedo é brinquedo, tá bom? Roupa, objeto, coisas, não tem gênero, gente. O que tem gênero são seres humanos, são pessoas, porque gênero é uma construção humana, social, entende? Então, às vezes, para tentar pregar um preconceito ou fazer uma piadinha, fica com essas coisas. E que besteira, gente. Que besteira, que grande fique. Que grande fique. Estão ensinando para as crianças que boneca Abayomi é brinquedo, porque não tem gênero. Ai, gente, nada a ver, né? Não, de verdade, não. Nada a ver, gente. Que viagem é essa? Tá? Vamos respeitar um pouquinho a história da boneca Abayomi, a importância cultural e ancestral, a tradição imaterial e material transmitida através da boneca. E sem essas fiques de ideologia de gênero e brinquedo. Não, gente, isso é absolutamente surreal, irreal, mentiroso, fanfiqueiro, tá, gente? Isso não tem nada a ver, tá? Nada a ver. Uns itens lá pra você prestar atenção nas empresas. Passos. Eu vou tentar achar o livro. Passos. Que você precisa ver quantos negros tem na empresa, que se não tiver negro suficiente é pra você reclamar na empresa e questionar o motivo de não ter. E que se eles não contratarem mais negra é pra você denunciar a empresa. No livro de geografia nós temos o quê? Gente, mãezinha, pelo amor de Deus, é um livro de cidadania. Ele tem que falar sobre as questões ligadas à cidadania. Por que o livro está falando a respeito do número de funcionários negros que tem que ter numa empresa e da empresa precisar contratar isso e que se ela não faz isso, tem que denunciar? Porque existe uma lei, mãezinha. Porque existe uma lei que solicita isso. Por quê? Porque senão as empresas só contratam pessoas brancas, mãezinha. Eu mesmo tenho um caso muito emblemático na minha vida, que eu acho que foi quando caiu a ficha do que realmente era o racismo, cara. Porque eu já tinha sido racista quando criança. Uma das atitudes mais escrotas e bizarras da minha vida. E claro, era uma criança reproduzindo atitudes adultas, mas eu já me sinto com vontade de vomitar até hoje por conta disso. Mas foi quando eu fui fazer uma entrevista de emprego para trabalhar numa escola de inglês. E eu deixei o meu currículo lá e eu esqueci de atualizar o meu número de telefone. E aí eu voltei até a escola para fazer a atualização do meu número de telefone. E a menina me devolveu o meu currículo. E no meu currículo estava lá, garoto de boa aparência, branco, assim, com uma exclamaçãozinha, e ideal para o cargo. Porque infelizmente isso existe, mãe. Sempre existiu no nosso país. E nunca se falou sobre isso, nunca se contou. Até hoje a gente ainda aprende que... Gente, com todo carinho e respeito, amo meus seguidores de Portugal, tá bom? Amo vocês. Mas devem contar aí pra vocês, porque contam aqui pra gente, uma história super romântica do descobrimento do Brasil e como, nossa, foi fundamental para o Brasil. Gente, os portugueses chegaram aqui achando que estavam chegando nas Índias. Eles violentaram todas as mulheres, assassinaram os homens, violentaram as crianças, impuseram a sua cultura, a sua religião, o seu modo de vida, trouxeram trocentas mil doenças, ignoraram tudo de todos os povos originários que aqui viviam e simplesmente tomaram posse da terra. Não foi algo legal, divertido, foi algo sangrento, foi algo bizarro. Depois o Brasil foi por anos e anos o principal país do mundo comprador de pessoas escravizadas. Pessoas que até hoje são invisibilizadas na nossa sociedade, não têm representatividade, porque não basta só, gente, essas pessoas não terem acesso às coisas. O que é vendido na imagem de sociedade, de mundo ideal, que todo mundo quer, que todo mundo... é sempre com só pessoas brancas. E quando tem pessoas negras, essas pessoas são serviçais. Então existe isso. E é por isso que hoje tem leis que ainda tentam combater isso. E é por isso que é importante que nós, como cidadão que somos desse país, do mundo, a gente conheça essas leis e a gente trabalhe em prol dessas leis.
Assim como é importante que a gente conheça o Estatuto da Criança e do Adolescente e trabalhe em prol da segurança e do bem-estar da criança e do adolescente. Entende? É por isso que num livro de cidadania tá abordando essas questões, mãezinha. Não é questão política e ideológica, gente. É questão de humanidade, de sociedade, de problemas estruturais ligados sim a questões econômicas, políticas e ideológicas que precisam ser corrigidas. E aí eu não tô falando que o certo é isso, aquilo, é aquele ou aquele outro. Eu não me organizo com ninguém e eu não participo de nenhum movimento mais, porque ambos eu tenho minhas questões e ambos me decepcionaram em diversas questões. Então eu tô te falando aqui de coração. Essas questões são importantes. E que legal que tem no livro dela. Que legal que tem no livro dela. Isso não é ser contra uma empresa. Isso é querer que toda a sociedade brasileira seja justa e que todos tenham a possibilidade, sabe, de viver, de construir a própria vida. Tá bom? É só isso, mãezinha. O projeto de 2030, aqui ó, a agenda de 2030. Não, a passaporte de 2030, preciso ler, aqui ó, a ONU, agenda, atividade em sala de aula, tá lendo, porque a letra pequenininha. Agenda da ONU. Erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. E aí nós temos o que aqui? Igualdade de gênero, sim. Tá, vamos lá. O livro de geografia tem um texto da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tá, gente? Um texto da ONU falando a respeito das metas sociais e humanas até 2030. Entre elas, a erradicação da pobreza, da miséria, da fome e a igualdade de gênero. Isso é ruim, gente? Erradicação de pobreza, de fome, de miséria é ruim? Igualdade de gênero. O que é igualdade de gênero, gente? É a mulher e o homem? Ou melhor, vamos falar, ou todos os gêneros têm os mesmos direitos garantidos, porque todos são seres humanos. Então todos têm que ter autonomia e protagonismo da própria vida, das próprias escolhas. Isso é uma meta ruim? Isso é uma meta maravilhosa, mãe. Qual é o problema da igualdade de gênero? Eu não entendo. A mulher, ela não é menos que o homem. Uma pessoa que não se identifica nem como mulher, nem como homem, não é um bicho, um monstro que não tem que fazer parte da sociedade. É um ser humano com seus direitos garantidos, que também quer ser feliz, que também quer viver sua vida. Isso é bom, gente. Isso não é ruim. As metas da ONU são interessantes, são legais, são importantes. A ONU é mil maravilhas? Não, gente. A ONU é uma organização que tem questões econômicas, que tem interesses políticos, ideológicos e sociais. Tem um monte de coisa que envolve. Mas essas metas são boas, são importantes, são interessantes. São metas que nem deveriam ser metas, porque são questões que já deveriam estar resolvidas na nossa sociedade, gente. Então, assim, não entendo o porquê de criticar uma meta que fala sobre igualdade de gênero, sendo que ainda hoje, e aí não é só questão econômica, política, estrutural, social, é o tratamento, ou como se enxerga a mulher e o homem, ainda é muito discrepante e violento para a mulher. Então, desculpa, mãe, não dá para reclamar dessas metas e desse texto, de um texto da ONU num livro de geografia. Tá correto. E aí, o método Paulo Freire traz essa coisa da igualdade, de dignidade e da fome. Gente, método Paulo Freire. Gente, não, peraí. Mãezinha, com todo o respeito do planeta Terra, o que tem a ver Paulo Freire? Gente, deixa eu falar uma coisa, olha. Eu tenho aqui uma parte da obra de Paulo Freire, não tenho a obra completa, infelizmente ainda não completei. Deixa eu falar uma coisa sobre Paulo Freire. Paulo Freire nunca teve os seus métodos utilizados na educação brasileira, tá bom? Nenhum método freiriano de educação para autonomia, nada disso nunca foi utilizado na educação brasileira. Nunca. Foi sim utilizado em diversos sistemas educacionais do mundo. Os melhores sistemas educacionais do mundo, em alguma medida, utilizam metodologias freirianas ou seguem a linha filosófica do que ele pensava para a educação. Mas no Brasil a gente nunca fez isso. Ah, Paulo Freire, essa coisa da dignidade, isso é ruim, gente. Autonomia, protagonismo, dignidade, justiça social, felicidade, é ruim. Não é importante uma escola que contextualize tudo isso? Uma escola que respeita a criança e o adolescente? Uma escola que respeita o professor? Uma escola onde as crianças querem estar ali e entendem que aquilo está transformando elas em pessoas que vão mudar a sociedade, que vão ter sucesso na sua vida e que vão melhorar a vida das pessoas? Isso nunca esteve na educação brasileira. Paulo Freire só é citado e odiado no Brasil porque ele era um homem que politicamente se colocava à esquerda. É só por isso.
As pessoas não leem Paulo Freire. Nem as pessoas que gostam de educação e que postam videozinhos homenageando Paulo Freire leem em Paulo Freire. Porque são as mesmas pessoas que reclamam de eu defender os direitos da criança e do adolescente no ambiente escolar, ou seja, nunca leram Paulo Freire. Mesmo fazendo posts de homenagem e defendendo Paulo Freire. O trabalho desse homem é incrível, mãe. O trabalho desse homem faria com que as crianças quisessem estar na escola. Com que elas aproveitassem o tempo na escola. Com que elas saíssem de lá realmente com aprendizado. Com que o professor tivesse satisfação e felicidade em estar lá trabalhando. Com que você, família, tivesse seguro sabendo que a escola é o melhor que podia ser para os nossos filhos. E ele nunca foi utilizado. Então não faz o menor sentido citar Paulo Freire, tá, gente? Não faz o menor sentido, principalmente se você vai citar certas características do trabalho dele, que podem até ser verdadeiras, mas que são boas. Por exemplo, ter dignidade. Tipo, por favor, gente. Olha como essa coisa de direita e esquerda meio que nos emburreceu como sociedade. Depois que teve aqueles... Vocês lembram daqueles negócios da passagem do ônibus lá, 2013, não foi? Que começou essa coisa de política no Brasil, né? E a gente não passou a se importar com política no sentido de querer estudar, de querer entender, de querer um contexto, de olhar para o que a gente vivencia no nosso dia a dia. Não, a gente simplesmente aderiu um lado e vamos reproduzir o que esse lado fala sem nem pensar. E a gente precisa tomar cuidado com isso, tá, gente? De verdade mesmo. Porque isso está prejudicando muito a nossa sociedade. Cada vez que falam de Paulo Freire ter prejudicado a educação brasileira, eu fico, mas gente, nunca foi usado na educação brasileira, como é que pode ter prejudicado? E como é que as melhores educações do mundo que utilizam Freire são ótimas? Então, não é uma verdade, tá, gente, que Paulo Freire foi utilizado na educação brasileira, ou que ele é responsável por prejudicar a educação brasileira, ou que a metodologia dele tá na nossa educação. Nunca esteve, infelizmente, tá? Maria, você sabe o que é uma fome? Porque o Elon Musk ofereceu toda a quantia exata para acabar a fome no mundo. E a única coisa que ele queria era os paradeiros do que eles fizeram para acabar com a fome. E ela não fez o quê? Recusou. Gente, A única coisa que ele vai falar é... Começa... mais uma vez, tá? Não fica ofendido e não fica chateada, mas é por isso que a gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente passa para os nossos filhos. Porque senão, a gente pega uma informação pela metade, uma informação distorcida, e a gente acaba propagando uma mentira e baseando tudo que a gente pensa e acha por conta dessa mentira. Então, eu tô aqui com uma matéria da revista Época Negócios, tá? Então não é nenhuma revista esquerdista, nem coisa do tipo. Depois de ser desafiada, ONU responde a Elon Musk e diz como 6,6 bilhões podem acabar com a fome no mundo. As polêmicas envolvendo blá 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 blá, em resposta ao dono da Tesla e da SpaceX, a ONU aceitou o desafio. Em seu perfil do Twitter, o Programa Mundial de Alimentos, PMA, publicou um artigo detalhando como a quantia poderia evitar a morte de 42 milhões de pessoas de fome em 43 países no ano de 2022. Então não é um problema simples, é um problema gravíssimo, né? No artigo, a ONU afirma que 3,5 bilhões seriam voltados para alimentos e sua entrega, 2 bilhões seriam voltados para doações em dinheiro e vale alimentações, e 700 milhões para custos específicos do país para projetar, ampliar e gerenciar a implementação de programas eficientes e eficazes para milhões de toneladas a mais de alimentos e transferências de dinheiros e vouchers, adaptado às condições de cada país e ao risco operacional desses 43 países. Outros 400 milhões seriam voltados para a gestão, administração e responsabilidade de operações globais e regionais, incluindo a coordenação de linhas de abastecimento globais e rotas de aviação, coordenação de logística local, como contratação de frete, monitoramento global e análise de fome em todo o mundo, e gestão de riscos e auditores independentes dedicados à supervisão. Esta crise de fome é urgente e sem precedentes, e evitável. Elon Musk, você pediu um plano claro e de livros abertos. Aqui está, tuitou o chefe do PMA, David Beasley. Estamos prontos para falar com você e qualquer outra pessoa que realmente queira salvar vidas. Isso aqui é de 21, né, gente? 2021, 2022. E aí? E aí? Então, olha só como a gente engole determinadas fics e determinadas paradas simplesmente por uma visão política distorcida e ideológica também. Todos os lados são ideológicos, né?
Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá, mãezinha? Porque senão a gente propaga desinformação, propaga mentira, coloca nos nossos filhos um pensamento equivocado, preconceituoso, elitista, contra o ser humano, contra o desenvolvimento social. E isso é prejudicial principalmente para os nossos filhos, que é quem vão estar na sociedade do futuro por aí, né? Então, mãezinha, a gente precisa verificar informações sempre que a gente fala de alguma coisa, tá? E ainda assim, ainda que a ONU não tivesse respondido a essa FIC criada pelo Elon Musk, isso acabaria com toda a credibilidade dela e com todo o trabalho que ela tenta desenvolver? Eu acho que as pessoas distorcerem o que a Unicef falou, falando de proibição de celular, como se fosse uma recomendação da Unicef, quando não é essa a recomendação, eu acho muito mais grave e muito pior. Mas, de qualquer maneira, é isso, tá, mãezinha? É uma grande FIC esse negócio da fome do Elon Musk, tá? É exatamente para manipular a informação e o pensamento, como acabou acontecendo com vocês. Então, precisa estar atento a isso, tá, mãezinha? E antes que a escola converse, mostre para os seus filhos a verdade e o que é que vai ser vendido para eles, para que eles consigam identificar. Absolutamente nada disso eu busquei nos livros da Maria Luísa. Ela identificou e me trouxe. Entendeu? Isso requer muita paciência, requer estudo, requer dedicação, requer tempo, porque você precisa sentar, precisa explicar, precisa conversar, precisa pontuar, precisa ir ligando pontinho e fazer com que eles entendam o raciocínio lógico das coisas e interpretem quando eles se depararem com as coisas lá no mundo. Nossa função enquanto pai, enquanto mãe, é... Sim, mãezinha, mais uma vez você tá corretíssima, gente. Tem que ter essa conversa aberta com os filhos para que eles saibam identificar as situações onde eles estão e que eles tenham na gente o porto seguro e a confiança de trazer isso pra gente. Você tá corretíssima, isso é importantíssimo. Agora, a gente precisa saber do que tá falando, mãezinha. E é engraçado porque você fala muito durante todo o vídeo de estudar bastante, de saber, de não sei o que, de explicar. Mas você parece também, com todo respeito, não é uma coisa pessoal e ofensiva, tá? É tipo assim, me parece que você tem uma visão um pouco distorcida da realidade. E que quando tentam mostrar um ponto de vista diferente através de estudos científicos, de história, de coisas que têm registros históricos, você se sente atacada quando não é um ataque. É importante ter a outra visão, o outro ponto de vista, e aí pegar toda essa informação, olhar para a nossa sociedade e conseguir identificar essas coisas. Porque você está prejudicando a criança. Você está prejudicando. Ela está tendo acesso a uma informação correta na escola e ela está chegando em casa e você está dizendo para ela que aquela informação está errada. Que aquela informação é mentirosa. Às vezes a informação está errada e equivocada, mas você precisa saber. E não me parece que você sabe, mãezinha. Me perdoa, tá? Mas não me parece que você sabe. E eu não tô dizendo que eu sei mais, que as pessoas sabem mais. Não. Eu tô dizendo que a gente precisa tomar cuidado. Porque a gente tá reduzindo o que a gente sabe, acredita ou deixa de saber e acreditar a informações rasas, distorcidas e manipuladas, sem nenhum tipo de contextualização, sem nenhum tipo de prova histórica e científica, simplesmente porque é o posicionamento que a gente considera o correto, e a gente considera que qualquer coisa que estão dizendo que vai contra esse posicionamento é uma grande manipulação ideológica para me destruir. Só que você não reconhece a manipulação ideológica que está presente na sua fala, na sua forma de enxergar as coisas e na sua forma de lidar com as coisas. Então sim, você tem feito coisas muito importantes e maravilhosas, como ter esse vínculo com a sua filha, mas você tem passado informações que não são verdadeiras, que estão distorcidas e manipuladas tanto quanto você acha que essas dos livros da escola estão distorcidas e manipuladas. Então, mãezinha, seja a informação do lado que vier, do viés que vier, da ideologia que vier, e sempre tem um lado, um viés e uma ideologia, a gente precisa estar atento para olhar para essas informações, verificar o fato dessas informações e verificar se isso está de acordo com o que a gente vivencia na nossa vida real da sociedade. Isso que é o mais importante, tá? Então, novamente, mãe, eu entendo a boa intenção, mas toma cuidado, tá? Toma muito cuidado. Sabe por quê? Gente, quem desrespeita o professor não é o aluno bagunceiro. Quem desvaloriza o professor não é a criança que conversa, que faz bagunça, que responde, que luta pelos seus direitos. Quem faz isso é essa criança que está sendo ensinada de que o professor está mentindo para manipular ela, de que aquela informação científica, histórica, registrada é mentirosa para manipular ela, e aí ela passa a enxergar aquele professor como um inimigo, como alguém que ela não tem que ouvir, aquela informação da escola como algo que não presta. Por isso que tem tanta gente defendendo o homeschooling. Porque mesmo sem ter tido essas informações e esse aprendizado durante a vida,
por conta de uma questão ideológica que está ali enraizada na pessoa, ela quer falar e corrigir as questões históricas e científicas que estão erradas sobre isso, e ela acaba sendo quem está manipulando e doutrinando e ideologizando um pensamento. Entende? É muito delicado isso, mas desculpa falar, tá? Mas é porque isso tem se tornado cada vez mais grave e mais recorrente no Brasil, e isso vai prejudicar tanto as futuras gerações, mais do que já está prejudicando. Nosso filho pelo caminho certo. É o que a gente pode fazer. E torcer para que seja de fato o suficiente para eles não virarem um avesso, né, depois na adolescência e na primeira fase adulta. Mas se vocês ensinam desde sempre, desde pelo menos seus 8 anos, eles mesmo não contando para os pais na fase rebelde, na fase adolescentes, eles com certeza vão falar, opa, tem algo diferente. Eu lembro que não era assim. Eu já conversei com a minha mãe sobre isso. Não era desse jeito. Gente, Eles no mínimo vão questionar. No mínimo. E isso é importante, o questionamento, porque aqui é o método Paulo isso é Freire. muito Só ensina você a sério, militar tá? e a repetir. Sim, mãezinha, por último, mais uma vez você tá certa. É importante que os nossos filhos tenham a consciência para pelo menos questionar. Agora, o que é um filho do avesso? É um filho que tem uma identidade própria? Que tem uma religião própria? Que tem um posicionamento político próprio? Que tem as suas vontades e os seus anseios próprios? Que questiona certas coisas, que nem sempre vai concordar com você? Que nem sempre vai acreditar no que você acredita ou seguir o que você acredita? Isso não é um filho do avesso. Isso é um ser humano se desenvolvendo. O que a gente pode fazer é mostrar os caminhos que a gente percorreu para os nossos filhos. Só que a gente tem que respeitar a vontade ou não deles de percorrer ou não esses caminhos. Porque não se trata da nossa vida, se trata da vida deles. Então a gente precisa tomar cuidado. O que é um filho do avesso? O que é um filho do avesso? É um filho que mata as pessoas, que rouba as pessoas, que não tem caráter, que violenta as pessoas? Aí eu concordo, é um filho do avesso. O amor por um filho é incondicional, mas não deve ser fácil. Agora a gente sabe que tem muita gente tratando como do avesso simplesmente o filho que é gay. Ou a filha que gosta de mulheres. Ou o filho que não se sente confortável usando roupas masculinas. Ou o filho que tem um posicionamento político diferente. Ou um filho que enxerga a sociedade de uma forma diferente, que não é da nossa religião, que quer ter outra religião, ou que não quer ter religião nenhuma. E isso não é um filho do avesso. E muitas vezes a nossa educação ela é extremamente violenta, controladora, para que os nossos filhos sejam o que a gente é. E olha só que loucura, a gente condiciona o maior, mais puro e importante amor dessa vida, que é o amor pelos filhos, a gente condiciona. A gente tira esse aspecto de amor incondicional, que é perfeito e maravilhoso, e a gente condiciona. Ou seja, se não seguir, se não for, eu não vou amar. Ou mesmo que eu ame, eu não vou aceitar, eu vou pôr pra fora de casa, eu não vou respeitar, eu não quero saber disso. Olha que loucura. Como a gente passa a violentar os nossos filhos por eles não terem pensamentos ou não seguirem coisas que são nossas, pessoais e individuais. Então sim, a gente tem que deixar os nossos filhos prontos para que quando eles se deparem com tudo, eles entendam aquilo e possam interpretar e quem sabe ter na gente um porto seguro para falar das coisas. Mas a gente tem que tomar cuidado com que tipo de filho que a gente quer. Se a gente quer um filho que a gente não está respeitando os anseios e o protagonismo e a autonomia dos nossos filhos, a gente está errado porque a gente está violentando eles e a gente está inclusive passando por cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei exatamente para proteger essa dignidade da criança e do adolescente, tá? Então, cuidado com isso. Agora sobre a fala da Maria Luísa. Nenhuma criança que se sente respeitada por seus pais se torna um rebelde que não conversa com seus pais. Na adolescência, até os 25 anos ali, a gente está com o cérebro em processo de formação e desenvolvimento. Então a parte lógica da nossa cabeça ela tem muita dificuldade de tomada de decisões. A gente é muito emocional, muito emotivo, a gente age muito por impulso. Coisas pequenas tomam uma proporção gigantesca. E eu acho que isso tem a ver não só com a nossa formação de cérebro, mas como o fato de, na infância, a gente tratar a criança e o adolescente dentro de uma bolha de segurança, onde a gente não apresenta o mundo, coisa que não aconteceu com você. E é interessante porque a sua mãe sempre teve esse espaço com você. Então, não é que o adolescente, ele é rebelde porque ele é adolescente e então ele não respeita os pais. Não tem nada a ver com isso. A rebeldia adolescente não tem nada de rebeldia. É um cérebro agindo unicamente emocionalmente. E quando a gente tem uma boa relação com os nossos pais, uma construção emocional e de vida com os nossos pais,
Não importa se a gente tá fazendo coisa errada ou não, se a gente sabe que é errado ou não. Em algum momento a gente vai dividir isso com os nossos pais como um porto seguro ali, porque a gente sabe que a gente não vai ser violentado, nem punido, nem nada. A gente vai ser ouvido e acolhido. E é isso que mais faz a diferença, tá? Bom, é isso, gente. Olha, eu podia ter vindo aqui, mãezinha, e ter falado, é bolsonarista louca, não sabe do que tá falando. Eu nem sei se você é bolsonarista ou não, tá, mãezinha? Mas, é maluca, com ideologia de gênero, essas coisas que não existem. Podia ter sido um escroto. Mas hoje eu tava a fim de trocar ideia, tá? Então eu espero que você esteja de coração aberta, com paciência e tempo pra assistir e ouvir todo esse vídeo, que você não encare como uma ofensa, como nada disso, não é isso, tá? É só um esclarecimento de alguns pontos que me parecem um pouco distorcidos e equivocados. Mas é isso, no mais é isso, tá, gente? Cara, e a gente tem essas dificuldades, mãezinha, de entender essas questões de hoje em dia, porque a gente já vem de uma escola que também era insuficiente e cheia de preconceito, intolerância e ensinando coisas absurdas e pensamentos absurdos. E é importante a gente quebrar esse ciclo tão violento que acontece há tanto tempo e tentar proporcionar alguma coisa melhor, porque o mundo vai ficar pra essa molecada e não pra gente, né? É isso, gente. Beijão, parabéns quem ficou até aqui, vocês são foda, amo vocês e eu fui.